Bom, vamos lá aqui reagir à parte de shorts do canal do Nicolas Ferreira. Eu tô gostando desse formato de shorts, que dá pra abordar vários assuntos, talvez eu faça mais por agora. Porque no começo do ano não tá tendo muita polêmica, não tá tendo muita coisa que eu possa pegar, então eu tô tendo que buscar a pauta, tá? Eu já vi alguns aqui e bicho tá pior do que o de ontem, velho. Então vamos, vamos lá que tem muita coisa. Mas vamos lá. E o cristão, ele não está em perigo quando o mundo odeia ele. O cristão está em perigo quando o mundo ama ele. E aí você pode... A primeira coisa aqui que já começa zoado já. Essa visão de que o cristianismo está em perigo. Eu acho muito engraçado. Porque, tipo, faz muito tempo que essa religião é hegemônica, muito tempo. E quando ela começa a deixar de ser por processos naturais, as pessoas ficam horrorizadas. E é um processo natural porque você tem que ver que sempre as religiões estão mudando, porque, cara, sempre os valores da sociedade estão mudando. Então sempre as crenças das pessoas vão mudar, isso é natural. Eles ficam horrorizados, ficam sei lá o quê, porque as pessoas não estão seguindo mais a Bíblia do jeito que seguiam em 1500, sabe? E, enfim, não tá em perigo, cara. Muito pelo contrário, ainda é religião hegemônica e tá longe de estar em perigo. Sim, pelo menos no Ocidente, né? Lá, mais para outros lugares, tem outras religiões também, tipo o islamismo, né? Aí é o diferente, mas aqui no Ocidente o cristianismo ganha com certeza. pode dizer, mas Nicolas, Paulo se fez de louco para ganhar o louco. Paulo se fez de sábio para ganhar o sábio. Mas Paulo nos fez de pecador para ganhar o pecador. Você precisa passar para o mundo que a sua identidade, que o seu caráter é diferente, ponto final. Com o que tá as pessoas em volta de você, você influencia. Sabe o que é complicado disso? Porque o que ele diz que é o ser o pecador é muito complicado, cara. E é por isso que o cristianismo entra em uma discussão política, porque ele tem muitos valores que esbarram em políticas públicas e coisas que a gente discute. Então, para ele, virar um pecador, assim, nesse sentido, ou não se render, ou ter que impor sua personalidade, seu caráter, no caso, é achar coisas como. Vamos começar pelo mais leve. Achar coisas como que drogas devem ser proibidas. Independente que os dados demonstrem que o melhor é ser legalizado. Que isso é melhor para todos os aspectos da sociedade. O melhor é que seja legalizado todas as drogas. Isso é o que os dados demonstram. Isso é o que a ética vai defender. Mas não importa, porque está escrito que é pecado. Então, mesmo que isso gere a cracolândia, a gente tem que proibir. Porque está escrito que é pecado. A gente não pode permitir. Começando leve. O que mais que eles dizem que é pecado? Aborto. Você pode discordar de aborto ser uma questão complicada realmente, mas enfim. É uma questão com certeza pública também, porque muitas pessoas, pelo menos a gente pode dizer que na situação atual, muitas pessoas não podem ter filhos ou não querem ter filhos por situações econômicas. Isso seria diferente em um mundo livre, claramente, mas no mundo atual não é. No mundo atual, muitas pessoas não têm condição e acabam tendo que criar os seus filhos porque ou não têm coragem de abortar ou vão abortar clandestinamente. E quando não aborta, essa criança vai crescer em um lar em que os pais não queriam que ela nascesse e que não tinham condição que ela vivesse. Então, será que realmente era melhor viver nesse tipo de situação? Então, e outra coisa, e agora um dos mais pesados, eles são abertamente contra o homossexualismo, transexualismo e transexualidade. Acho que homossexualismo é um termo errado, né? Desculpa, mas enfim. Não sei qual que é o termo que é errado, mas enfim, eles são completamente errados, eles são completamente contra pessoas LGBT. Por quê? Porque diz na Bíblia que é errado. E você pode dizer, ah, mas eles nem são tão contra assim. São sim. Eles podem dizer que não acham que isso deva ser proibido por lei. Tem pessoas que dizem. Mas eles podem até dizer que não acham que isso deve ser proibido por lei. Mas eles defendem que isso é pecado. Que isso não deve ser praticado. Você já viu? Cara, é um absurdo. Sabe o que eles acham que pessoas homossexuais devem fazer caso não queiram pecar? Simplesmente entrar em. Como que é o termo, cara? Esqueci agora. É celibato, não transar de jeito nenhum, não ter nenhuma relação de nenhuma forma. Porque senão a relação vai ser pecaminosa. Então, tipo assim, se você não tem como alterar isso, se você nasceu desse jeito, você tem uma tendência ao pecado e que você não pode ouvir essa tendência ao pecado. Cara, isso é muito cruel, tá ligado? E, tipo, isso é uma desculpa pra, na real, ser só preconceituoso. Porque o que eles são de verdade é só preconceituosos. Por causa que tá na Bíblia. E aí você fala, mas cara, eu sou cristão aqui, tipo, tem cristãos anarquistas, tem cristão de esquerda. Eu sou cristão e tal, então como é que eu faço? Cara, muito simples, você não ser dogmático, você pode entender que as normas mudam com o tempo. Se você acredita que seu Deus é realmente amor, não faz sentido que ele defenda não faz sentido que seu Deus, que é amor, defenda coisas que você sabe que só geram dor e sofrimento na humanidade.
Se isso está escrito lá, você pode ter várias interpretações, que é uma questão de épocas diferentes, ou uma questão também de que às vezes não é o que Deus queria que fosse dito realmente, só que as pessoas escreveram, que houve alguma manipulação na Bíblia, isso também acontece. Se a gente já tem, porra, imagina se a gente já tem manipulação do que está escrito e um cara vai falar em cima, imagina das outras várias transcrições que vão de novas versões de idioma para outro idioma, isso é muito complicado, tem inclusive um estudo para tentar manter a fidelidade da Bíblia, mas um exemplo da questão homossexual, por exemplo. Você poderia dizer que é pecado em pequenas sociedades, porque isso vai afetar a sobrevivência. Porque quando você tem poucas pessoas, você precisa realmente ter filhos e tudo mais. Inclusive, por isso que pode ser um mandamento ter filhos. Não um mandamento ter filhos, é uma coisa que diz que tem que ter filhos. Mas hoje em dia, na nossa situação, você não necessariamente tem que ter filhos, porque já tem gente pra caralho, tá tentando muita gente. E não vai fazer mal pra sociedade se tiver um homossexual, diferente de uma sociedade pequena, que tem poucas pessoas, que está em risco de acabar ali essa sociedade. Se tiver uma pessoa que acaba que vai poder prejudicar ali a questão de ter filhos. Eu ainda acho que é muito pouco, não deveria ser problematizado, mas você pode dizer que por isso era pecado na época, nessas sociedades mais antigas. Mas hoje em dia não tem nenhum motivo para ser. Enfim, é essa forma de conciliar as duas coisas. Agora, se você for dogmático, desculpa, mano, você tá errado, cara. Não tem o que falar. Influencia ou é influenciado? E sabe o que tem acontecido? O mundo tem influenciado muito mais você do que o contrário. E aí você defende a Deus, mas quando tem que entrar numa briga por ele, você é omisso. Sabe o que isso quer dizer? Você só ama a Deus até o ponto de ter que entrar numa briga por ele. E o cristão, ele não tá em perigo quando tá. o mundo... Aqui é a propaganda eleitoral. Outra propaganda eleitoral. Tem uma historinha que diz o seguinte: o sapo, quando é Começou as analogias. colocado numa panela com água quente, não suporta aquela temperatura, salta imediatamente, conseguindo sobreviver. Entretanto, quando o mesmo sapo é colocado na panela com água fria e gradualmente essa água vai aquecendo, ele não percebe o calor. Fica parado e quieto, morre depois de algum tempo, inchado e feliz. Alguns diriam que o que matou o sapo foi a água fervendo. Porém, o que o matou de verdade foi a sua incapacidade de decidir quando pular fora, quando dar um basta naquela situação. E é isso que está acontecendo em nossa nação. Muitos cristãos Já começa falando que essa metáfora, ela é boa, inclusive. Só que, lógico, você pode usar coisas boas da forma ruim. Ele vai usar da forma ruim, porque é ele. Mas só uma metáfora boa. Sabe onde que essa metáfora se encaixa? Extremamente da extrema-direita, cara. Você, com a conciliação de classes, com uma social-democracia, ou qualquer coisa assim. Então, vamos supor, você está aqui na nossa situação, e aí tem várias políticas que vão mudando devagarzinho. E você vai aceitando, porque tudo bem. É uma pessoa que é despolitizada. Então, tipo, a gente já tá numa situação boa. A gente já tem direitos trabalhistas, já tiveram várias lutas sociais no passado que garantiram essa situação. Então tá tudo bem do jeito que tá. A água já tá morna, já, né? Digamos assim. E aí a pessoa vai aceitando que vai mudando uma coisa, vão privatizando coisas, depois vão tirando alguns direitos trabalhistas, e a pessoa vai deixando, até que começam a entrar discursos mais preconceituosos, discursos sei lá o que, e vai indo para outros lados, entendeu? E aí se a pessoa não presta atenção, ela tá num país que tá muito próximo do fascismo ou do nazismo sem nem ver. Então, tipo, isso é uma metáfora boa, para se prestar atenção, de não ficar concedendo coisas, não é, tipo, não ficar concedendo pequenas coisas, mas isso é muito mais pra direita. E lógico que eles não vão perceber isso, porque eles não têm a noção da luta de classes, eles não têm noção de estarem na classe trabalhadora e como que a burguesia tem interesses sempre antagônicos e tudo mais, né? Só dando uma explicação meio rasa que, se você não sabe, só te falando os termos pra você dar uma pesquisada. Mas enfim. Foram fazendo pequenas concessões e vistas grossas. Com isso, a barreira ficou pequena para o movimento da esquerda. Qual o reflexo disso? Jovens doutrinários, mídia parcial. Precisamos dar um basta nisso e já entendemos que a melhor forma de fazer... Cara, eu acho engraçado como que eles realmente acham que a esquerda domina o país. Tipo, puta que pariu, cara. Primeiro que eles têm uma definição de esquerda muito ruim, porque pra eles é aquele negócio, na esquerda e direita é uma questão de perspectiva. Quando você tá na direita pra caralho, qualquer um que tá à sua esquerda é esquerda pra caralho. Mas vamos olhar de fora um pouco. E eu tenho que olhar de fora porque também pra mim vai soar que qualquer pessoa é um pouco... A maior parte das pessoas é um pouco mais de direita do que eu, porque eu tô na esquerda radical. Mas olhando de fora, esse cara tá muito louco, porque o que que é a direita? A direita historicamente, isso vem desde lá, e agora eu não vou lembrar qual que é
o termo certo é os jacobinos e os girondinos, qualquer qual, não vou lembrar, mas isso vem desde essa época lá, que os caras sentaram, uns caras sentaram na esquerda, outros sentaram na direita, e o que que era? Era quem estava defendendo a monarquia e quem não estava defendendo. Desde sempre a direita é o quê? Defender o sistema que está posto, e a esquerda é criticar o sistema que está posto e propor mudanças. A esquerda radical é propor mudanças radicais, que atacam na raiz do problema e vão mudar as coisas de uma forma um pouco mais revolucionária. Revolucionária mesmo. E a direita, a gente não tem a direita radical, porque não faz sentido. Você já mantém a raiz desde toda a direita. Você tem a extrema direita, que é aquela direita que quer extremamente defender esses valores, ou até mesmo voltar a valores passados que alguma parte da esquerda já conseguiu mudar. Então essa é a extrema direita. Por isso que ele se enquadra nesse ponto. Não quer dizer que só por você estar na extrema direita você seja um fascista. Não, você pode estar na extrema direita e ser um conservador. Mas sim, ele está na extrema direita. Se você concorda com as ideias dele, você está na extrema direita pela explicação que eu acabei de dar. Ai, mas o que está aí no Brasil é esquerda, que o Lula, sei lá o quê. Não é. Pelo seguinte. Há muitas questões, até mesmo se o PT pode se dizer um partido de esquerda atualmente. Porque a única coisa que ele faz de esquerda são auxílios. Porque propor mudanças ao sistema ele não propõe. Tanto que os empresários elegeram o Lula. Muita pessoa fica, tipo, falando: caralho, olha só, os empresários tinham aquele negócio da Mind lá. Pagaram coisa, tem empresários que estão em conluio com o Lula. É lógico, se não tivesse empresário apoiando, o cara não tinha ganhado. Mas por que ele tá ganhando então? Por que isso está acontecendo? Porque eles estão ganhando com isso. Mas um governo de esquerda faz os empresários ganhar? Faz. Quer dizer, porque não é um governo de esquerda, entendeu? Um governo que se diz de esquerda, que aparenta de esquerda. E mesmo que seja minimamente de esquerda, é só para acalmar os ânimos, porque a gente acabou de vir de um governo que era muito de direita e que deixou a situação muito fodida para muita gente. Então, isso pode inflamar as pessoas para um negócio mais revolucionário. A gente teve uma onda revolucionária vindo nesses tempos. Então, o governo de conciliação de classes é muito bom nesse momento. Um governo que vai aumentar o salário mínimo, vai fazer alguns auxílios e tudo mais. Mas isso não é uma esquerda, no máximo, é uma centro-esquerda. Isso que você pode dizer que está no país. Porque acaba sendo vantajoso para a própria burguesia defender uma centro-esquerda ou uma social-democracia. Porque assim, dessa forma, justamente você faz a conciliação de classes. Você pega e não deixa a situação tão fodida. Você acomoda o trabalhador, você acomoda o oprimido para que ele não queira se revolucionar. Ele tá em uma situação ruim, mas não tá tão ruim assim. Então, cara, puta trampo fazer revolução, sabe? Melhor ficar quieto. Enquanto isso, eles estão ganhando pra caralho. É melhor do que eles tentarem super explorar para ganhar mais, mas deixar todo mundo na situação fodida que vai inflamar as pessoas a fazer revolução. Entende qual que é a lógica? Por isso que hoje em dia a gente tem essas coisas mais de esquerda, por isso que a gente tem esses discursos. Isso vem muito pela esquerda americana, que é justamente isso que eu tô falando. Eles não propõem mudanças ao capitalismo, eles só propõem assistencialismo. Enquanto a direita americana quer que todo mundo se foda, tá ligado? Então, tipo, lá nos Estados Unidos nem tem uma esquerda, assim, é só uma centro-esquerda muito, quase assim, sabe? Muito de leve. Só que por isso que eles acham que é esquerda, porque eles estão muito na direita, entendeu? Mas enfim. Isso com conhecimento para rebatermos e impedirmos as ações da esquerda na sociedade. Vem aprender tudo o que você precisa para se posicionar no cristão e a política. Saia da água fervendo enquanto ainda tem tempo. Aperte em algum link que tá aparecendo aqui nessa tela. Te espero lá. Tem uma historinha. Cara, foda que no Shorts não tem link. O cara é muito. Tem que vir nos comentários, mas tá bom. Falando sobre esse ponto do ataque aos cristãos novamente. O que são ataques aos cristãos? São basicamente você dizer: olha só. Algumas pessoas têm escrito regras em livros há mais de 2000 anos, não faz com que a gente tenha que seguir essas regras. Basicamente esse é o ataque. Mas eu acredito que tem. Irmão, beleza. Segue você. Não mete isso na lei. Entendeu? Não tem ninguém querendo proibir que você seja cristão. Não tem ninguém querendo proibir que você pregue a palavra de Deus. Não, mas então sim, porque eu fui pregar que homossexualidade é pecado. Tipo, eu até acho que não tem que ser proibido você dizer que homossexualidade é pecado, porque dependendo da vertente, realmente é. Eu acho que isso tem que ser até mesmo dito para mostrar o porquê você não deve ser cristão. Eu não gosto muito dessa religião, sendo bem honesto. Mas enfim, eu acho que isso tem que ser dito. Justamente porque é um ponto ruim, é uma parte feia da coisa, que eles se orgulham por algum motivo. Mas enfim, o que é proibido, o que não pode ser mais feito? É você utilizar disso para ser preconceituoso. Como, por exemplo, aquele cara que fez, o André Valadão, que fez aquela pregação
Deus odeia. Não era homossexuais, mas ele colocou Deus odeia o pecado. Se não me engano, foi isso. Deus odeia o pecado e pecado tava nas cores do arco-íris. Tipo, você tem que ser muito trouxa pra entender o que ele tá querendo dizer. E se não me engano, ele usou algumas palavras fortes, tipo, alguma forma que poderia insinuar que realmente Deus odiava a prática homossexual. Então, isso sim é preconceito, entende? Isso sim vai ser penalizado, vai ser criticado, vai ser. Não é mais pra nossa sociedade. E eles querem manter esse tipo de discurso. Então, na real, isso é só uma defesa ao preconceito. É, E eles, na real, querem cercear a liberdade das pessoas de dizerem contra o cristianismo. O que esses caras queriam era censurar, é voltar à Santa Inquisição. Tem gente que diz isso abertamente como cogos, mas tem outros que não. Mas o que eles queriam é isso mesmo. Eles queriam que não tivesse outras vertentes, porque eles morrem de medo do cristianismo morrer. Porque, porque vai. Desculpa se você é cristão, mas vai. Não tem o que fazer, cara. Enfim. Esse aqui é você. Isso aqui são seus Isso aqui é familiares. basicamente um pânico moral, alguma coisa assim nesse sentido que. Enfim. Desse lado nós temos tudo que te ataca. Nós temos a TV, nós temos a literatura, a música, o sexo e as drogas. E esse muro representa seus valores, seus princípios. E esses pequenos pontos Só coisa boa o cara colocou. Dá um ligue, só coisa boa. Mas, vermelhos enfim. são os pontos que você vai negociando. Quando esse muro não está sólido, você simplesmente deixa com que isso passe. Então, quando passa por cima, você consegue enxergar. Agora, quando passa em pequenas camadas aqui, começa a ser imperceptível, começa a passar para o outro lado, atingindo toda a sua família. Toda vez que você deixa de se posicionar, você se torna só uma peça. Por que eles querem criar esse muro numa família cristã? Eles querem criar uma bolha em que a pessoa não saia disso. Justamente pelo que eu falei, pelo medo das pessoas deixarem de ser cristãs. Isso é muito normal em famílias cristãs. Eu cresci em uma família cristã, você provavelmente também. E é muito normal que se faça essa bolha para que não se tenha essas influências externas. Porque o que tem medo é que a pessoa deixe de ser cristã. Porque é muito difícil que a pessoa continue sendo pelo menos uma cristã dogmática. O que mais tem hoje em dia são cristãos que não são cristãos de verdade, mas se dizem cristãos. E acreditam em Deus. E acreditam em Jesus, mas não seguem aquelas. Quer dizer, são cristãos porque acreditam em Jesus, mas não são católicos ou evangélicos ou qualquer vertente muito bem definida. São aquelas pessoas que acreditam em Deus, em Jesus, mas acreditam de forma mais livre, de forma mais a ver cada ponto, seguir o coração, e tem muito pastor que critica isso, os caras odeiam essa vertente. Eu acho mais tranquila. Então essa é a maior parte. Só que o que eles querem? Eles querem que as pessoas sejam dogmáticas. Só que é muito difícil que a pessoa seja dogmática quando ela é exposta. Vamos voltar ali. Não vou voltar, não, porque senão depois tem que assistir tudo de novo. Seja exposta a filmes, a cinema, a literatura, música, sexo e drogas. Porque o sexo é proibido, só em casamento, e acaba sendo uma necessidade natural, um instinto natural, que as pessoas vão seguir porque, desculpa, cara, mas você tem motivos biológicos pra achar isso bom pra caralho. Drogas, por exemplo. Cara, de novo, você pode usar drogas de forma saudável. Isso é o ponto mais discutível hoje em dia, porque realmente é muito fácil de você acabar se perdendo e acabar fudendo com a sua vida por causa disso. Mas tem como você usar de uma forma legal. Então acaba que a pessoa às vezes tem uma vontade de usar alguma coisa e vê ali a religião proibindo. Então, tipo, ela vai gerar uma briga, entende? Então, eles tentam proteger a família para que nem se conheça que isso exista ou que se demonize demais, que você pensa que você dá um trago num baseado, você vai ficar um viciado que vai vender móvel de casa, entende? O que nunca que é assim. Quem mais que era o que ele falou? Ah, literatura. Porra, se você. Porque eles vão querer que você leia a Bíblia e livro cristão, livro de direito, livro dessas coisas. Olavo de Carvalho. Eles não vão querer que você leia outras coisas que briguem com esses valores, coisas que mostrem a verdade, sabe? Ou que pelo menos contraponham, porque eles não gostam de contraposição, não gostam de contradição, não gostam de contrapontos. Contraposição já é contraponto, não precisava ter repetido isso. Então, é, e o cinema vem na mesma toada, então Netflix é a mesma coisa. Mas enfim. No sistema da esquerda. Por isso, eu criei a Operação ID, uma palestra 100% online e E gratuita. aí ele aí, né, divulgando aí o bagulho dele. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vocês estão gostando desse formato? O que vocês acham dele? Vários videozinhos. Eu tento deixar essa desgraça curta, mas eu falo pra caralho. Foi poucos shorts, eu falei 20 minutos. A minha intenção era deixar com 15. Eu tenho que deixar um cronômetro aqui pra eu saber, mas enfim. É isso, cara. Até que dê pautas mais fortes, acho que eu vou ficar vendo o perfil desses caras
no Shorts que dá pra ver vários assuntos e a gente vai falando cada um por cima e não aprofunda em porra nenhuma, mas fala de tudo um pouco. Eu gosto desse formato. E é fácil de fazer shorts em cima disso também. Então é isso, muito obrigado por ter assistido aqui. Deixa seu like, comenta aí, cara. Comentário ajuda pra caralho, se inscreve. E se puder também compartilhar, agradeço demais. Falou e tchau.